Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade. Agora o canal Barbacena Online aqui no YouTube traz para vocês Anderson Tavares Rodrigues. Ele é médico, mestre em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, também especialista em medicina intensivista pela AMIB, coordenador da UTI Geral da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena e também da UTI Covid do IMAIP. Ele é médico do ProRenal Centro de Nefrologia e professor da Faculdade de Medicina de Barbacena. Doutor Anderson, seja bem-vindo ao canal do Barbacena Online, que tem o apoio da Associação Médica e também da Rádio Sucesso FM. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí, né? Eu espero que o nosso bate-papo sirva realmente de alguma luz no fim do túnel desses tempos que nós estamos difíceis aí, mas que realmente a gente traga algum esclarecimento para o pessoal que for necessário aí, né? Então, muito obrigado pelo convite. Claro. Eu queria aproveitar também e convidar os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem agora, para que possam também assinar aqui o nosso canal e se inscrever para receber aí todas as informações quando tivermos novidades aqui no canal do Barbacena Online. Bom, doutor Anderson, vamos conversar então sobre a Covid-19. Na sua posição, né, como médico que atua diretamente na unidade de tratamento intensivo, na UTI, a primeira pergunta, claro, é sobre o tempo médio de internação dos pacientes de Barbacena que já estiveram sob seus cuidados na UTI, tanto na Santa Casa quanto no IMAIP. Certo. Então, o que a gente vê da própria doença, né, em si, ela não segue padrões claros, né? Ela tem formas assintomáticas, formas leves e as formas mais severas, que são realmente as que acabam indo para internação na UTI, né? E essas formas severas, elas vão ainda depender do estado do próprio paciente, sabe, Ricardo? Então, acaba que nós não temos um parâmetro fixo, vamos dizer assim, desse tempo de permanência. O que a literatura mostra para a gente tem sido realmente tempos um pouco mais prolongados, né? De só do período da ventilação mecânica aí, em torno de 14, 21 dias, pelo menos no início das casuísticas, né? Mas como tudo evolui, a gente vê que já com alguns meses aí de conhecimento sobre a doença, a gente tem mudado alguns paradigmas e realmente a gente tem visto que alguns casos são possíveis de a gente poder liberar esse paciente mais cedo da UTI. Obviamente, com os avanços que a gente tem tido do conhecimento da doença, algumas terapêuticas que realmente são bastante utilizadas, né? Mas a gente já teve, a gente tem extremos, né? Por exemplo, tivemos pacientes já que permaneceram sob ventilação mecânica por menos de 5 dias, né? Já tivemos também casos de pacientes que se encontram ainda em ventilação mecânica já um período superior a 3 semanas, por outras complicações que acabam acontecendo, né? Mas a gente vê que, a média, os pacientes que a gente conseguiu ter êxito no tratamento, eles têm tido uma estadia na UTI acima de 10, 14 dias. Até mesmo para a gente ter uma segurança maior para liberar eles para a enfermaria, uma situação mais estável, né? Que não demande aí um retorno para a UTI muito precoce, né? Então, a gente quer dar essa segurança maior, a gente acaba retendo o paciente um pouco mais na UTI para ter uma segurança melhor para eles irem para a enfermaria, né? Então, a média, eu acredito, correndo tudo bem, não havendo outras intercorrências, que esse paciente permaneça na UTI uma média de 10, 14 dias. Entendo. Bom, agora, olha, quando o paciente, né, enquanto ele está internado na UTI, como é que é feito o tratamento? Ele fica, né, com o respirador e outras situações. Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem de saber como é que é lá dentro da UTI. A gente tem um problema da UTI que sempre transmite para as pessoas, às vezes, um lugar obscuro, né? E é muito complexo, porque é uma especialidade que tem esse, vamos dizer assim, esse mau olhar, né, vamos dizer assim, né, de muitas pessoas, porque são pacientes que têm realmente condições muito críticas, que podem mudar o estado a qualquer momento, né? Mas da mesma forma que a gente, às vezes, pode ter umas derrotas na terapia intensiva, mediante a gravidade do quadro, a gente tem muitas vitórias também.
Isso aí tem que ser marcado, né? Porque realmente é um terreno que a gente tem vitórias e vitórias que dão bastante satisfação para a gente nessa especialidade, né? Mas a UTI, o que tem acontecido, infelizmente ainda, a gente colocou a UTI um pouco mais sombria, né, nesse período do Covid, porque as recomendações são de não haver visita dos familiares, né, um momento crítico, uma doença nova, com todo esse impacto, né, que tem sido gerado da gravidade da doença, dos índices de mortalidade, batendo, né, na tecla sempre os números para a gente. Então, cria realmente um receio da família. Nossa, como é que está lá dentro? O que meu pai familiar está passando? Como é que está meu pai, meu irmão, meu tio? Né? Bom, o funcionamento da UTI ela é bem gerenciada. Né? Então, eu e o Dr. Rodrigo Patrício, que fazemos a coordenação lá na UTI Covid do IMAIP, né? Falando especificamente do Covid, né? A gente tem que gerenciar o tratamento clínico do paciente, né? Existe um médico plantonista que está lá 24 horas por dia, né? Médicos que já têm experiência já no tratamento de pacientes em ambiente de terapia intensiva, né? Um enfermeiro, né? Um enfermeiro de nível superior, que é o coordenador do serviço de enfermagem naquele plantão, também 24 horas por dia na unidade, além de técnicos de enfermagem que ficam distribuídos para os cuidados gerais, administração de medicamentos, etc. E um fisioterapeuta exclusivo da unidade também, 24 horas por dia ali dentro. Então, essa é a equipe básica que compõe a UTI. Todas as UTIs funcionam mediante portaria ministerial da saúde dessa forma, né? E a função da coordenação é a gente fazer uma que a gente chama de linha horizontal. Então, hoje é um plantonista, amanhã é outro plantonista, no dia seguinte um outro. Tem alguns que trabalham em regime de 15 em 15 dias. Então, se a gente fosse deixar uma conduta de cada um tomar a conduta que quer naquele dia, justamente porque o paciente de um dia está de uma maneira, o outro ele pode estar de outro, né? A gente faz essa linha de cuidado horizontal. Então, a gente está vendo o paciente hoje, vamos ver amanhã, depois, então a gente segue isso, a linha do tempo, e a gente vai unificar essa conduta, né? Então, todo o trabalho da UTI, ela tem, embora às vezes passe, não, mas cada dia um médico me liga para me dar informação, é aquela bagunça, não é bem assim, né? Aquele tratamento, ele é uniformizado pela função da coordenação, né? Então, a gente mantém uma linha de cuidado desse paciente desde o dia que ele interna até o dia dele ter alta. Então, todas as programações que acontecem ali dentro, né, de mudanças de medicamentos, de antibióticos, de dieta, necessidade de procedimento cirúrgico, complicações de tratamento de hemodiálise, ou seja, toda a complexidade que envolve o doente crítico, nós que vamos fazer essa linha de cuidado que é da nossa especialidade. O plantonista ele tem o papel de fazer cumprir aquelas determinações que a gente faz do planejamento terapêutico, além de atender eventuais intercorrências naquele paciente, né? E a notícia, o acesso à família, como tem sido restrito, igual eu disse, né, em relação, infelizmente, ao que a pandemia tem nos colocado, tem criado bastante apreensão para as famílias, né? Porque o contato, eu sempre trabalho desde muitos anos, desde que eu fiz uma pós-graduação há uns anos atrás, eu aprendi muito com o curso de humanização, né? E a AMIB mesmo, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela tem batido nessa tecla já há alguns anos para quebrar justamente essa noção de frieza da UTI, né? Então, a gente tenta fazer sempre o mais humanizado possível, né? Permitindo acesso à família, à informação, ao paciente, prorrogando o período que ele possa ficar ali, mas perdemos isso com a pandemia. Então, a gente tem tido alguns canais de informação para a família, que às vezes é um canal até um pouco restrito, né? Mas a família tem alguma notícia, ela tem algum acompanhamento, então não fica aquela coisa absolutamente isolada, igual pode parecer, né? Embora, obviamente, não é da maneira que gostaríamos, a gente acharia que deveria ser uma coisa mais próxima, mas os nossos próprios isolamentos, igual a gente vai atender os pacientes, tem que paramentar, colocar toda, né, aquele equipamento de proteção individual, inclusive para a gente poder passar informações da família, a gente fica com essas restrições por conta de risco de contaminação, né? Então, eu acredito que, com o passar do tempo agora da pandemia, né, a gente tendo mais noção da doença, essas coisas comecem a se flexibilizar novamente, a gente consiga quebrar um pouco mais esse gelo, né?
mas em linhas gerais, eu não sei se foi isso exatamente esse funcionamento, se ficou Não, claro, né? não era Mas exatamente isso. tenta deixar uma maneira resumida de um universo muito grande. É porque as pessoas têm realmente aquele receio, como foi dito no início mesmo da resposta, né? A questão envolvendo aí a ideia, né, de que o lugar é um lugar sombrio, digamos assim, mas que, na verdade, quem conhece sabe que é um lugar, né, bem cuidado, com todo o aparato, com toda a situação necessária para que dê o atendimento correto para as pessoas que necessitam desse tratamento intensivo. Bom, doutor, eu queria perguntar uma outra coisa agora. Os pacientes que se recuperam, aqueles que saem da UTI, não é? Eles Sim, têm sequelas? Como é que fica a situação dessas pessoas, por favor? certo, certo. Então, novamente, eu não sei se o vídeo está aparecendo para você, que acho que para mim está Não, travado. parece que o seu vídeo congelou, mas deve ser O áudio, alguma se você questão da estiver internet. conseguindo acompanhar aí, tranquilo, sem problemas. Uhum. Bom, em relação às sequelas, né, são coisas que a gente vê que a doença deixa algumas coisas assim, né? A primeira preocupação que a gente tem são pacientes que vão usar doses de sedativo, muitas das vezes muito elevadas, porque o processo, enquanto eles estão na ventilação mecânica, né, exige a gente fazer o pulmão respirar de uma maneira totalmente fora do que é o natural do funcionamento pulmonar, né? Então, para isso, a pessoa fica quase que como se fosse uma anestesia geral mesmo, entregue, né? E as próprias medicações que a gente usa, elas causam um relaxamento muscular muito intenso e muito prolongado, né? E, inclusive, somando o efeito da própria doença grave, né? Esses pacientes, usualmente, quando saem da ventilação mecânica, eles saem com um nível de fraqueza muscular muito intenso, né? Que a gente chama isso de tetraparesia do doente crítico, né? Que tem uma série de fatores que vão contribuir com isso, mas a gente vê que demanda uma recuperação, às vezes, bastante prolongada dessa questão motora, né? A pessoa se sente fraca, não consegue firmar bem o tronco, não consegue caminhar, né? Então, o que a gente tem notado a princípio, seria essa tetraparesia, né? E tem tido para nós também, em relação ao que a gente pode chamar de sequela, ou seja, uma consequência da doença, né? Ou seja, um dano que foi causado pelo organismo, alguns pacientes saem dependendo de uma fonte de oxigênio por um período mais prolongado, sabe? Eles não conseguem manter uma função pulmonar 100% normal e, às vezes, eles precisam de usar um oxigênio, às vezes por meio de um catéter no nariz, e assim, é uma coisa bem tranquila. Muitas pessoas hoje em dia sobrevivem, né, com esse regime de oxigênio terapia, né? Então não é nada muito agressivo, tão agressivo quanto a ventilação mecânica, mas é uma sequela, né? A gente considera isso uma sequela e às vezes os pacientes podem realmente ficar dependentes de oxigênio depois da doença pulmonar do Covid, né? Em termos gerais, o que a gente espera de sequela, né, diretamente, isso seria o mais comum, né? E a gente vê as complicações trazendo outros problemas, né? Mas isso, obviamente, muito individual, cada pessoa vai comportar de uma maneira. Mas, enfim, se a gente focar nesses dois problemas, a gente vai conseguir entender a maioria das complicações do pós-Covid, né? Desse paciente que ficou em estado crítico. Agora, eu queria até fazer uma pergunta que, obviamente, eu não quero ferir a questão envolvendo a ética médica de divulgar nomes, não é nada disso. Mas eu Claro. queria que nós tivéssemos acesso a notícias e informações das pessoas que se curaram, das pessoas que conseguiram sair. Certamente o senhor tem histórias bonitas para contar para a gente também. Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom, a gente ainda tem uma experiência, vamos dizer, pequena em relação aos grandes centros que estão passando aí por até esgotamento do sistema de saúde, né? Mas, por mais que as nossas experiências sejam mais um pouco limitadas, elas não deixam de ser importantes, são vidas, né? A gente, é uma coisa meio clichê, mas realmente importa a vida, né? Então, para nós, acho que o caso mais marcante, né, foi a nossa primeira paciente que veio inaugurar a nossa UTI, né?
ficou um caso até divulgado bastante pela mídia, né? Não estou sendo antiético em divulgar isso, porque já houve uma divulgação maciça pela mídia. Uma colega nossa de trabalho, né? Que chegou para nós doente, proveniente de um outro estado, né? E foi a nossa primeira paciente realmente grave, que nós tivemos da forma grave, que ficou sob ventilação mecânica, passou por tudo isso, né? E em mais ou menos 12, 13 dias de internação, contando UTI, depois da alta da UTI, realmente ela conseguiu ter alta para casa, e nós fizemos o famoso vídeo das redes sociais dela indo embora, do pessoal batendo palminha, né? Eu não estava presente lá nesse dia, né? Foi uma decisão que o Rodrigo tomou no dia, que foi muito acertada, mas pelo vídeo da rede social a gente sente que realmente é um trabalho muito dignificante, né? Muito bacana. E nós temos outros casos também de pacientes não tão graves que estão saindo, pacientes que tiveram mais graves que essa colega nossa também, que foi a primeira paciente, que também estão saindo, né? E, infelizmente, a gente perde algumas batalhas, infelizmente houve óbitos, né? Mas a gente está lá no intuito de tentar, né? E a gente tem trabalhado, é um serviço absolutamente novo, né? Ele foi construído do zero, né? Do ponto de vista de estrutura física, equipamentos, equipe, né? Então, a própria doença está nos ensinando muito, né? Então, acho que isso tudo é um contexto que, em 20 anos de terapia intensiva, a gente nunca imaginava que passaria isso, né? Então, aí, realmente são novas experiências, algumas, infelizmente, desagradáveis, mas a vitória, realmente, ela vem com um gosto um pouquinho melhor do que o habitual, né? E a gente segue assim, né? Todo mundo recebe o melhor tratamento possível, né? A gente cria amizade com os pacientes, com a família, tem um jeito muito brincalhão de lidar com todo mundo, né? Então, lá dentro é um ambiente que, por mais que seja isolado, dá aquela, né, impressão de, como eu disse anteriormente, um ambiente de frieza. A equipe é muito próxima dos pacientes, todo mundo brinca muito, a gente ganha bolo, a gente ganha, né, a gente ganha festinha dos familiares. Então, assim, é algo bem gratificante mesmo. As experiências da terapia intensiva em geral são bastante gratificantes, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto do crescimento como ser humano mesmo. A gente aprende muito e ainda tem muito a aprender e continuamos aprendendo, né? Claro. Agora, a última pergunta que eu queria fazer, para a gente já encerrando a nossa entrevista aqui no canal do Barbacena Online, que tem o apoio da Associação Médica e também da Rádio Sucesso, era o seguinte: não em termos de números, mas em termos de qualidade. Como é que estão as nossas unidades de tratamento intensivo da Santa Casa e da Policlínica, né, do IMAIP, para esse atendimento nos casos aí da Covid-19? A gente foi muito agraciado, né? Vamos dizer assim. Deus, acho que dá um sinal de que é brasileiro mesmo, de vez em quando, né? O mundo todo já sofreu com uma pandemia muito, muito pesada, né? Nós tivemos um tempo para aprender com outros lugares em que houve realmente um epicentro da doença. Infelizmente, estamos caminhando para isso, né? Eu acho que não tem como tampar os olhos para essa realidade, né? Um comportamento diferente dos outros países pela dimensão, provavelmente, do Brasil, né, que é continental, né? Então, nós temos vários países da Europa aqui dentro, então, né, tudo vai ser um pouco diferente. Mas, enfim, nós tivemos tempo de preparar, né? Então, a nossa casa conseguiu ser arrumada, né? Sempre a gente lida com isso aí é mais do que conhecido, é óbvio, não estou falando nada de novo. O SUS é deficitário em leitos, isso, né? Qualquer um de nós conhece essa realidade, infelizmente, mas houve uma reestruturação muito importante, sabe? Os hospitais abraçaram realmente as causas, né? Houve um financiamento justo por parte do governo federal, né? Ou seja, houve como montar isso, né? E realmente Barbacena conseguiu montar, se não me engano, 30 ou 35 leitos extras de UTI. Isso para nós, para a cidade, foi um ganho muito grande, né? A gente até agora tem tido pequenos movimentos nas UTIs dedicadas
especificamente ao Covid, né? Mas a gente acredita que pode dar uma assistência bem adequada para os pacientes que vierem precisar, né? Então, em termos de equipamentos, de pessoal, né, a Santa Casa, o Pazelli está à frente aqui da coordenação do Covid da Santa Casa, né? Eu aprendi terapia intensiva com ele. Então, assim, são pessoas que se dedicam àquilo ali, né? No Ibiapaba também a gente tem uma equipe que eu não trabalho, infelizmente, no Ibiapaba diretamente mais, mas o Rodrigo que trabalha comigo, ele está diretamente ligado lá e sei que há uma equipe também formada especificamente para isso, ou seja, todos os hospitais, né? Eu acredito que a FHEMIG agora ela vai entrar também nessa reformulação, né? E todos eles tiveram um aumento dos leitos de UTI instalado. Eu acho que isso vai ser fundamental para lutar. Eu acredito que os riscos da gente ter esgotamento do sistema de saúde, como aconteceu no mundo inteiro, acredito que possa ser uma possibilidade para nós. Não gostaria, né? Mas de prometer ou dizer que não vai haver é impossível. Mas também eu acho que tem que ser elogiado o esforço, né, que foi feito dos governos federal, estadual, municipal, dentro de suas esferas cada um, né, não querendo vangloriar um ou outro, mas acho que houve um empenho e esse empenho foi positivo, né? A gente conseguiu estruturar uma saúde melhor, a gente conseguiu montar unidades bem estruturadas. E eu acredito que, respondendo a sua pergunta, nós temos condições de dar bom atendimento aos pacientes graves que venham à necessidade de UTI na nossa cidade, isso não mexendo na capacidade instalada dos outros leitos que funcionam normalmente ainda, né? E que, obviamente, numa eventual necessidade, se não estiver errado a conta, eu acho que o Barbacena vai contar com próximo de 60 leitos de UTI, ou até um pouco mais. É um número bem satisfatório para a nossa população, né? Acho que com o gerenciamento da crise, se realmente esses casos vierem de forma, né, vamos dizer, um crescimento mais lento, igual tem sido, eu acredito que nós vamos conseguir atender todo mundo de uma maneira muito, muito satisfatória, realmente, com o recurso necessário para tratar a doença, em termos de o famoso não faltar recurso, né? A gente vai conseguir suprir tudo. Certamente. Doutor, realmente muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso canal de entrevistas e espero ter a oportunidade de recebê-lo novamente aqui mais à frente para a gente conversar mais um pouco sobre todas essas questões envolvendo aí o tratamento intensivo quando a pessoa tem essa necessidade. Muito obrigado, doutor. Claro, eu fico à disposição. Novamente agradeço o convite, né, por meio do Arinos, pela Associação Médica, né, que colocou a gente em contato, né. Obrigado a você pela abertura do canal também. Eu acho que é importante a gente conversar, né. E eu sou uma pessoa muito aberta, muito tranquila, e se precisar de, né, ensinar um pouquinho mais do que é a terapia intensiva mesmo, a gente quebrar os medos, né. Eu estou à disposição, a gente pode com certeza bater mais um papo mais à frente. Estou à disposição e agradeço. Muito obrigado. Claro, muito obrigado. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.